Desejo a todos que a paz e a graça do Senhor Jesus venha estar sobre cada irmão, sobre cada irmã e sobre a sua família nesse momento. O Espírito Santo colocou no meu coração uma palavra hoje sobre o divórcio, porque eu vejo que muitos casamentos hoje estão terminando de forma trágica, de forma triste, porque muitas pessoas não entenderam a vontade de Deus para a sua vida, para a sua família. O casamento é um mandamento de Deus. Deus fala para o homem, para a mulher, para Adão e para Eva, lá no Jardim do Éden: ide, multiplicai e frutificai, preenchei toda a terra. Então Deus deu um mandamento, deu uma ordem para eles. Essa ordem era o casamento, era eles constituir família para o primeiro homem, para a primeira mulher, lá no Jardim do Éden. Então o casamento é um mandamento de Deus. E muitas pessoas estão se casando hoje e banalizando o casamento. Por qualquer motivo, estão se divorciando. Ou seja, estão pecando contra Deus, fazendo daquilo que é sagrado, banalizando aquilo que é sagrado, que é o casamento. Então nós não podemos fazer isso de qualquer maneira. Então, se você está pensando em se divorciar, ouça bem essa palavra e que o Espírito Santo venha falar em seu coração, que não seja eu, mas que Deus venha fazer a obra na sua vida, no seu casamento. Deus não quer que você se separe, sim que você viva unido com seu cônjuge, que vocês vivam bem. Não adianta, muitas vezes as pessoas procuram justificar o divórcio apontando o defeito do marido, apontando o defeito da esposa. Mas se todos nós temos defeito, não existe um sequer que seja perfeito. Em Romanos capítulo 3 está escrito assim: não existe um justo sequer. Então todos nós somos injustos. Nós viemos do pó e ao pó retornaremos. O Senhor Jesus fala assim: não existe bom, não existe ninguém bom, bom somente Deus. Então Deus é bom, Deus é perfeito. Nós somos imperfeitos. Então não adianta olhar para o marido, não adianta olhar para a esposa e apontar defeito para querer justificar o divórcio. Não deve ser dessa maneira. Em vez de apontar o erro das pessoas e querer corrigir as pessoas, querer mudar as pessoas, nós devemos mudar nós primeiro. Como nós vamos poder mudar uma pessoa se nós não somos capazes de mudar nem a nós mesmos? Então, às vezes nós estamos querendo justificar um erro, que é o divórcio, que é um erro perante Deus. Nós queremos justificar esse erro com outro erro. Não é dessa maneira. Nós devemos, primeiro, em vez de querer mudar as pessoas, apontar o erro das pessoas, nós precisamos mudar nós mesmos. Viver conforme a palavra de Deus. Em Provérbios capítulo 14, versículo 1, diz assim: a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a destrói com as suas próprias mãos. Então você, esposa que está pensando em se divorciar, medite nessa palavra: a mulher sábia edifica a casa, mas a tola a destrói. Quando você está pensando em se divorciar, você está destruindo a tua casa, você está destruindo a tua família, ao invés de edificar. Será que você está sendo sábia? Será que você está sendo a tola? Não seja tola, não vá pecar contra Deus, não vá pecar contra a tua família. Edifique a tua casa. A mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. Se você está pensando em se divorciar, você está destruindo a sua família. Não seja dessa maneira. Edifique, construa, fortaleça a sua casa, fortaleça a sua família. Não pense somente em você, pense também nos filhos, em todas as pessoas que estão envolvidas nessa relação, que fazem parte dessa família. O marido, em Efésios capítulo 5, diz assim, que o homem deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela. Então, marido, você deve amar a sua esposa, deve se sacrificar por ela, como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela. Jesus deu a vida pela igreja. E você, será que está dando a vida pela sua esposa, pelo seu casamento? Ou está pensando só em você mesmo? Você deve pensar, você deve amar e se sacrificar por ela, como está escrito em Efésios capítulo 5. Marido, ame a sua esposa e se sacrifique por ela, assim como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela. Então você deve amar a sua esposa e se sacrificar por ela. Ou seja, não é fazer mais ou menos, não é ser negligente no casamento. Você deve se esforçar mais do que você tem se esforçado. Você deve fazer além do que você deve tá fazendo. Você deve lutar pelo seu casamento. Você deve lutar pela sua família,
pela sua esposa. Então não adianta você olhar para os lados, para as mulheres, como diz aquele ditado, às vezes parece que a grama do vizinho é melhor que a nossa. Esse ditado não serve para o cristão. Nós devemos lutar pela nossa família, nós temos que lutar pelo aquilo que Deus nos deu. E se Deus nos deu a família, Ele nos capacita também para lutar por ela. Então faça a tua parte, se sacrifique, não faça mais ou menos, não seja negligente, não deixe o barco à deriva, não deixe a sua família à toa. Lute pela sua esposa, lute pelos seus filhos, lute pela sua família. Não vá trocar aquilo que Deus te deu, que é a sua esposa, que é seus filhos, por algo mundano. Se sacrifique. A palavra sacrifício quer dizer fazer além do que nós somos capazes, além do que nos pede. Esse é o sacrifício, fazer muito mais do que esperam de nós. Então, marido, ame a sua esposa e se sacrifique por ela. Efésios capítulo 5. Então, o homem tem que fazer a sua parte, a mulher tem que fazer a sua parte. O casamento não é feito só de um homem e de uma mulher, e sim tem os filhos. Se você sair de casa, você é marido sair de casa, você é pai sair de casa, a sua esposa vai arrumar outro homem. Esse homem vai morar na casa que era sua, vai cuidar dos seus filhos. Ao invés de você ensinar teu filho a fazer a tarefa da escola, ao invés de você ensinar teu filho a jogar futebol, outro vai fazer isso. O que era para você fazer, outro vai estar fazendo. E quem saiba, ele não faça. Para ele não vai ter essa grande importância. Afinal, ele não é pai, ele é padrasto. Mas você, como pai, vai estar sendo negligente, vai estar sendo ausente. O teu filho vai ter outro homem como herói, outro homem como espelho. Mulher, e o teu filho, em vez de se espelhar em você, talvez acabe se espelhando, se inspirando no traficante da rua de baixo, no assaltante. Então, você pai, você marido, não saia de casa, fique na sua casa, cuide da sua família, cuide dos seus filhos, não seja negligente. A mãe, muitas vezes, sai de casa, abandona os filhos, esquece daquilo que Deus deu para ela. Os filhos são um presente do Senhor. Então, quando você sai de casa, você está abandonando esse presente, você está deixando aquilo que Deus te deu. A filha que você tanto criou, que você tanto amou, vai deixar de ter uma mãe como exemplo, uma mãe do lado dela todo dia, ensinando, dando bom exemplo como ser uma mulher prudente, como ser uma mulher virtuosa. Vai deixar de dar esse bom exemplo, e talvez o exemplo que a sua filha vai seguir é o exemplo da atriz que está seminua na novela das 8. Então não saia de casa, pense bem antes de você se divorciar. O divórcio não apenas destrói o casamento, mas destrói uma família, desestrutura toda uma casa. Marido para um lado, esposa para o outro e os filhos em cima do muro. Quem que vai cuidar desses filhos? Aqui o Senhor Jesus diz, os fariseus, aqui em Mateus capítulo 9, os fariseus perguntam para Jesus, aqui capítulo 19, versículo 3. Alguns fariseus também chegaram até ele para prová-lo, questionaram-lhe, é lícito o marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? E Jesus lhe explicou, não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher, e os instruiu. Por esse motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. E, portanto, o que Deus uniu, não o separe o ser humano. Replicaram-lhe, então por qual razão mandou Moisés dar uma certidão de divórcio e abandoná-la? Ao que Jesus declarou, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos concedeu separar de vossas mulheres, mas não tem sido assim desde o princípio.
Amém, glórias a Deus. Então aqui o Senhor Jesus deixa bem claro para nós, no Novo Testamento, onde o Senhor Jesus diz: por esse motivo o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então o Senhor Jesus está falando do casamento. E eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu não separa o homem. Então o casamento é a união de Deus. Então que o homem não venha separar. Deus quer que você viva em paz, viva feliz com sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Essa é a vontade de Deus. E os fariseus perguntaram para Jesus, para Moisés, os fariseus perguntaram para Jesus por que Moisés deu a carta de divórcio, e o Senhor Jesus respondeu para os fariseus, por causa da dureza do vosso coração. Então o divórcio existe hoje não porque Deus quer. Essa não é a vontade de Deus de maneira nenhuma. O divórcio existe por causa da dureza do coração do homem e da mulher. A vontade de Deus é que o homem e a mulher sejam felizes, vivam em paz, que eles multipliquem, que eles frutifiquem. Essa é a vontade de Deus. Hoje o teu casamento pode estar morto, você pode estar pensando em divórcio, mas Jesus é poderoso para ressuscitar o seu casamento. Assim como ele morreu na cruz e após 3 dias ele ressuscitou e saiu do sepulcro, hoje ele pode ressuscitar o seu casamento. Você crê no poder de Jesus Cristo? Você crê no poder do sangue do Senhor Jesus? Ele pode ressuscitar. Ele pode dar vida àquilo que está morto. Então não desista do seu casamento, porque Deus não desistiu de você e da sua família. Essa é a vontade do Senhor para você. Em nome do Senhor Jesus, que Deus venha estar abençoando você, esposa, você, marido, abençoando seus filhos, a sua família. E o que Deus uniu, não separe o ser humano. Amém? Se essa mensagem, de alguma maneira, foi importante, o Espírito Santo falou com você, curta o vídeo, se inscreva no canal, deixe um comentário, um pedido de oração, que em nome do Senhor Jesus estarei orando por você e por a sua família. Ajude esse canal a crescer, para que mais pessoas venham receber essa mensagem. E Deus venha fazer a obra na sua vida e na sua família. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Amém.